A apresentação está sendo gravada e assim que você se sentir à vontade, pode começar a apresentação, tá? Estou marcando aqui agora, de acordo com a Vivo, são 9 horas e 14 minutos. Ok. Bom, então, bom dia primeiramente, bom dia para os 3 participantes, obrigado por vir assistir a apresentação. O meu projeto é orientado pelo professor Lucimar Sassi, é um estudo de caso de 3 métodos de mineração aplicados à criptomoeda Ether, e vamos dar início. Bom, introduzindo um pouco sobre o assunto, o estudo é explorar 3 métodos, ou entender 3 métodos muito utilizados na área de mineração, que vão ser explicados mais para frente, e justamente a mineração de criptomoedas, que é um mercado que tem crescido muito desde a primeira aparição, desde a sua primeira aparição em 2009, com o Bitcoin, com todo aquela magia de moedas virtuais, e que recentemente tem atingido valores bem exorbitantes. A justificativa para o trabalho é justamente que, com o crescimento dessas moedas virtuais nos últimos anos, o interesse das pessoas em explorá-las de maneiras mais eficientes e aumentando o lucro, reduzindo despesas, é muito importante. As pessoas buscam entender a melhor forma de fazer isso, né? Então, esse estudo é justamente explorar 3 desses métodos. Os objetivos, né? O objetivo geral desse trabalho foi realizar um estudo sobre os 3 métodos de mineração e, posteriormente, realizando algumas comparações entre os 3, e todos foram aplicados à moeda Ether. Os objetivos específicos foram entender como ocorre a obtenção de criptomoedas, aplicar os métodos de mineração com uma única máquina, clusters computacionais e pools de mineração, que são minerações em grupo, a moeda Ether, e depois a comparação dos resultados entre os 3 métodos. Fundamentação teórica tem 2 coisas importantes para entender antes de partir para o desenvolvimento, que é justamente o blockchain, a primeira delas, que é uma tecnologia de armazenamento e validação de informações digitais que funciona como uma lista encadeada. Então, ele é muito utilizado, para não dizer em 100% dos casos, em criptomoedas, por ele ser muito seguro, ser descentralizado, né? Então, não tem uma entidade gestora, não tem uma instituição que gere todas essas moedas. Geralmente, cada uma delas cria o próprio blockchain para conseguir fazer a auditoria do que está certo ali, do que não está, de verificar essas transações. O blockchain ele funciona como? Basicamente, cada bloco, como mostrado ali nas figuras, ele tem um hash atribuído a ele. Esse hash ele é gerado a partir do que está escrito no bloco. Então, por exemplo, aqui no bloco 1, o Paulo retirou da sua conta, né, 100 moedas e Jéssica recebeu 100, como exemplo. Então, dá a entender que Paulo passou 100 moedas para Jéssica. Aplicando isso a uma fórmula, a uma função hash, geraria, por exemplo, esse hash não é verdadeiro, mas é só para exemplificar, o hash 48AC5. E aí, esse hash do bloco 1, ele é passado para o bloco 2. Então, dentro do bloco 2, ele vai alterar o hash do bloco 2, porque o hash ele altera com qualquer letra que você escreva. Se você trocar um A maiúsculo por um A minúsculo, por exemplo, o hash ele muda completamente. Então, é por isso que eles são fortemente encadeados, porque passando o hash de um bloco para o outro, você altera o hash de cada um desses blocos. Então, como por exemplo na imagem de baixo ali, se alguém mal intencionado tentar alterar por exemplo, que a Jéssica, em vez de receber 100, recebeu 500, alterar o 1 por um 5, o hash do bloco 1 vai mudar, e o bloco 2, que já tinha o hash anterior, né, o hash antigo, correto, ele vai verificar que os dois não estão batendo e vai invalidar a transação. Outra fundamentação que é importante entender é o conceito de Proof of Work, que é justamente o porquê a mineração existe, que é, como o próprio nome sugere, uma prova de trabalho
que os mineradores, né, como são denominadas as pessoas que mineram criptomoedas, eles utilizam para ser recompensados. Então, como o blockchain é uma tecnologia descentralizada e não é gerida por uma única instituição, você precisa de alguém para fazer a auditoria disso. E quem faz isso é justamente essa rede de mineradores. Então, o blockchain da criptomoeda em questão, por exemplo, o Ethereum, do Ether, ele utiliza esses mineradores para fazer essa auditoria. Eles ficam lá tentando fechar um bloco, como se diz, né? Tentando encontrar o valor de um hash para conseguir validar todas essas transações e, como recompensa, né, o motivo para incentivar eles a fazerem isso, são a geração de novas criptomoedas e de taxas que são cobradas em cada uma das transações anteriores e depois são recompensadas para esses novos blocos, né, para os mineradores, para sempre ter incentivo para eles continuarem minerando. E aqui uma explicação rápida só de clusters. Clusters são aglomerados de computadores, né, com o objetivo de alcançar maior poder computacional em uma só tarefa. Então, em vez de você melhorar uma máquina específica, você adiciona mais nós, ou mais computadores, para a sua rede de cluster, e vai colocando mais computadores para aumentar o poder computacional do sistema como um todo. A metodologia desse trabalho foi utilizado um método exploratório para os 3 métodos, né? Utilizando a moeda Ether, como já citado, e utilizando também algumas comparações. Algumas métricas como hash rate e consumo de eletricidade, hash rate que vai ser explicado mais para frente, além de diversos softwares para mineração. E o hardware utilizado para fazer os testes foi um 58400 com uma GTX 1070, que é bem importante ressaltar o equipamento do teste. Bom, desenvolvimento. Antes de mais nada, é importante notar que a maioria das criptomoedas hoje em dia, as moedas mais valiosas, as que têm maior valor, você praticamente nem consegue mais minerar com CPU. As maiores mesmo, como o Bitcoin, nem mesmo com uma placa de vídeo você vai conseguir. O retorno vai ser muito baixo, não vai valer a pena. Mas, só por uma explicação, a GPU ela consegue fazer muitos cálculos específicos mais rápido que uma CPU. Como uma CPU ela é mais generalista, né? Ela tem que fazer mais trabalhos distintos, então ela acaba sendo mais lenta justamente para ser preparada por vários cenários. A placa de vídeo, como ela é focada em processamento gráfico, então ela consegue fazer muito mais cálculos que são necessários para o nonce, que está ali na imagem ao lado, já vou explicar, e acaba gerando um retorno melhor para mineradores. O que é o nonce? O nonce é justamente o valor que o minerador está tentando achar dentro do bloco para fechar esse bloco, né? Para constatar esse bloco como um bloco válido. No Ether, por exemplo, no caso da moeda Ether, são fechados blocos de 10 a 20 segundos, uma média de 15 segundos para cada fechamento de bloco. E esses mineradores eles ficam buscando esse nonce, que é justamente um número para gerar um hash específico. E quando alguém achar, esse bloco vai ser fechado e essa pessoa vai ser recompensada. A mineração de Ether, de uma forma geral, você vai precisar, né, de uma carteira de moedas, justamente para receber possíveis moedas que você minerar, um software de mineração compatível com o algoritmo, que no caso do Ether, o algoritmo é o Ethash, e em algumas outras situações, como as mostradas aqui, você vai precisar de um servidor local também, que eu vou demonstrar. Então, o método de uma única máquina, você minerar usando um computador só. Primeiro de tudo, você vai precisar de um servidor local no sistema. Então, você vai precisar baixar, no caso aqui foi utilizado o Guess, que é um software justamente para configuração do servidor e também possibilita baixar todo o blockchain do Ether, todo aquele sistema de validação. Você precisa ter baixado no seu computador caso você vá fazer uma mineração local, caso você vá minerar sozinho na sua própria máquina, você tem que ter todo esse blockchain justamente para a rede entender você como um ponto válido, senão você não consegue minerar.
Então, no caso do Guest aí, como demonstrar na imagem, você cria uma conta nova, com Guest Account New, você cria a conta, faz o download do blockchain, e aí é atribuído para você uma chave pública e uma chave privada. Essas duas chaves funcionam basicamente como uma caixa de correio, geralmente é a analogia que é utilizada, onde a chave pública é o endereço dessa caixa de correio, então é o endereço onde as pessoas vão enviar essas criptomoedas para você, ou o minerador, o software de mineração, vai enviar possíveis moedas que ele encontrar para você, e a chave privada é justamente a chave para abrir essa caixa de correio. Então, somente você que tem essa chave vai conseguir abrir a caixa e pegar o que está lá dentro. Então, a chave pública todo mundo tem acesso para poder enviar para você possíveis dados ou criptomoedas nesse caso. E a chave privada você utiliza para ter acesso a essas chaves que estão armazenadas. Então, como descrito, né? Após o passo, é necessário fazer o download do blockchain para contar como um ponto válido na rede. E o software utilizado para a mineração em si foi o ETH Miner, onde o mesmo deve estar localizado na pasta do Guest, justamente para ele ter acesso a essa chave pública. Por mais que você possa informar manualmente, se ele já estiver dentro da pasta do Guest, ele já tem acesso a essa chave pública e já sabe para onde mandar. Então, o programa é executado com você definindo possivelmente o local de envio e a intensidade que você quer que minere, né? Então, se você quer que utilize mais do seu equipamento ou menos, consequentemente gerando mais ou menos moedas. Bom, depois da execução, o que resta é justamente esperar e deixar o programa funcionando, minerando, assim como observar o hash rate, que é aquela métrica que eu tinha falado anteriormente, que é o que? O hash rate é quantos hashes você está gerando geralmente por segundo, né? Geralmente a métrica utilizada por segundo. Então, por exemplo, no caso desse teste que eu realizei, foi uma GTX 1070, o hash rate médio foi de 26,21 MHz. O que significa? Significa que 26 milhões de hashes estavam sendo gerados por segundo, ou 26 milhões de tentativas estavam sendo executadas para encontrar aquele nonce, aquele valor dentro do bloco, para fechar o bloco e você ser a pessoa que encontrou esse valor e ser recompensado. Então, é importante também observar a intensidade da mineração, justamente para ter cuidado com a integridade do equipamento. Todo o processo de mineração, se você deixar no máximo as configurações, ele vai consumir e vai forçar muito todo o equipamento, geralmente a placa de vídeo que você vai estar utilizando. Então, é muito importante ficar de olho na temperatura e tudo mais para não ter problemas com o equipamento. O método de cluster local. Ele foi o único método que eu não fiz na prática mesmo, porque por falta de um cluster, justamente, mas de forma a análise do objeto, né, é como coisa daquela da seguinte maneira: a mineração com cluster local, ela segue as mesmas regras que o de uma única máquina. Então, você vai precisar de uma carteira, você vai precisar fazer o download do blockchain, você vai precisar escolher o software para minerar as moedas. Só que a única coisa que você vai precisar mais é justamente um software de cluster. Existem alguns softwares de mineração que já são preparados para isso, e existem, ou você também pode utilizar um software mais comum, só que aí você vai precisar fazer toda a ligação do sistema de cluster de forma externa, então sem a ver com o software de mineração em si. Após a execução com o método de clusters, é a mesma que uma única máquina, então você precisa verificar a temperatura sempre para manter a integridade, o uso do equipamento e o hash rate gerado. Geralmente são o hash rate, vamos supor que você esteja utilizando a mesma máquina, uma configuração parecida com uma máquina só, se você colocar 3 máquinas, o retorno vai ser maior, justamente por você tá gerando mais hashes dentro da rede. Então você tem uma maior chance de ser a pessoa que vai encontrar aquele valor, aquele nonce, dentro dos 15 segundos e ser a pessoa que será recompensada. A principal diferença, uma das principais diferenças também, é que você pode acabar forçando menos equipamentos, justamente por ter mais hardware para distribuir tudo isso. E é importante notar também que clusters,
que possuem múltiplos processadores, né? Então, se você um cluster justamente que está usando vários computadores, eles acabam sendo mais benéficos para moedas feitas para uso de CPU, como o Primecoin. Por quê? Porque justamente, como eu disse no início do desenvolvimento, as placas de vídeo elas predominam nessa área, geralmente, né? Na maioria das moedas. E várias CPUs não vão praticamente fazer nada pelo sistema, vão só ficar ociosos ali enquanto a GPU vai estar fazendo o trabalho. Então, geralmente é mais aconselhável você colocar múltiplas GPUs, múltiplas placas de vídeo em um só computador, do que realizar um cluster com muitos CPUs que não vão, você vai estar gastando dinheiro para adquirir e não vai conseguir um retorno suficiente para o seu investimento. Isso por causa do Ether, que é uma moeda minerada com placa de vídeo. Então, como exemplo ali, o Primecoin é uma moeda feita especialmente para ser minerada com CPUs, com processadores, e aí ela se beneficia mais desse sistema. A mineração em pools, ela minimiza um dos principais problemas dos dois métodos anteriores, dos métodos solos, que é fechar um bloco. Por quê? Como você, nos outros dois métodos, você está sozinho tentando encontrar um valor específico competindo contra todo o resto da rede. Então, a chance de você encontrar, ainda mais com equipamento caseiro, né, com equipamento, um computador de casa, assim, é muito mais baixa. Então, o método de cluster, justamente um método de mineração em grupos, ele minimiza esse problema. Por quê? Porque você entra num site de mineração de pool, como o exemplo ali do lado, você pega o servidor deles, então ali tem alguns exemplos em diferentes regiões do planeta, a porta de entrada, username, password, e se conecta a um grupo de mineração. Então, você se conectando a um grupo de mineração, você vai estar contribuindo para o hash rate daquele grupo, mas não necessário, mas o retorno vai ser menor, né? Justamente porque você vai ser fracionado o retorno caso esse grupo encontre um bloco. Então, encontrando um bloco com esse grupo, você vai receber relativo ao quanto você ajudou. Então, quanto mais hash rate você depositou naquele grupo, vamos dizer assim, maior vai ser o seu retorno relacionado aos outros participantes. Mas justamente a parte de encontrar um bloco já ajuda bastante, porque é muito mais difícil encontrar sozinho. Para esse método foi utilizado o software Phoenix Miner como programa de mineração. Ele é um programa muito parecido com o anterior. A única diferença é que ele foi utilizado justamente, ele é mais indicado para pools. Você consegue configurar o IP do servidor da pool, a porta, e você consegue configurar múltiplas pools. Então, vamos supor que você configurou 3 pools diferentes, ele vai estar minerando em uma delas. Se ele perceber que ela cair, por exemplo, ele vai para uma outra que está ativa. Ou se você pode também colocar parâmetros para, se essa pool estiver muito fraca, tiver muitas poucas pessoas minerando, vá para essa outra aqui que está mais forte, que tem maior chance de encontrar um bloco. E o método para armazenar essas moedas foi um software de carteira também chamado Jaxx Liberty, que ao contrário do anterior, ele é uma carteira leve. Então, você não precisa fazer o download de todo o blockchain para ser validado como um ponto válido na rede. Justamente por você estar entrando no servidor da pool, a pessoa que criou essa pool, ela faz toda essa configuração local lá, ela precisa fazer isso, e você só entra no grupo para minerar. Então, você não precisa baixar o blockchain, você pode usar o que é considerado uma carteira leve, que é uma carteira em nuvem, vamos dizer assim. E a configuração do minerador é similar, né? Então, vários métodos, várias pools podem ser escolhidas. Aí, após a execução do método, mais uma vez, similar aos outros dois, você vai verificar a integridade do seu equipamento sempre, você vai ver o hash rate gerado pelo seu equipamento, e aqui, como adição, você vai verificar também o hash rate gerado pela pool. Então, caso você não esteja utilizando um software que faça essa troca automática entre pools, você precisa monitorar sempre o hash rate da pool, porque às vezes você pode estar minerando sozinho ali, e aí é a mesma coisa que você está minerando nos outros dois métodos ali. Você não tem o benefício de ter muitas pessoas aumentando a chance de encontrar um bloco.
a rentabilidade da moeda. Ela pode ser calculada com as formas ali do lado. Então, quantidade de moedas pode ser encontrada como o número de hash rate em função do tempo, dividido pelo fator de dificuldade. O fator de dificuldade do Ether é aquele mencionado ali no terceiro item, aquele 3.23, que é justamente um fator que o próprio sistema, o próprio algoritmo de mineração do Ether, ele vai alterando esse valor de acordo com quantas pessoas estão minerando, né? Então, quanto mais poder computacional estiver na rede, mais ele aumenta a dificuldade, justamente para manter aqueles 10 a 20 segundos especulados para o fechamento de cada um desses blocos. Se não tivesse isso, os blocos iam ser gerados instantaneamente. Então, com o aumento desse fator de dificuldade, o valor que você tem que encontrar ele se torna muito mais específico, muito mais difícil para o computador encontrar. A receita é justamente a quantidade de moedas que você obteve vezes o valor dela no mercado atualmente, que pode ser encontrado no Google ou em qualquer site de moedas virtuais. E a despesa é a potência do equipamento que você está utilizando. No caso aqui, a GTX 1070 é cerca de 150 watts se estiver utilizando no máximo. O tempo em horas dividido por 1000 vezes o preço do quilowatt-hora na região que foi minerado. E existem também diversos sites que já fazem esse cálculo automático, como o What2Mine. Você só informa alguns desses valores e ele já calcula para você, te dá uma estimativa de como vai ser o seu processo. Resultados de discussões, né? Aplicando as equações mostradas anteriormente, foi possível obter os seguintes resultados, levando em consideração um preço de quilowatt-hora de 80 centavos. Com o método de uma única máquina, foram R$ 2,76 de receita e 2,88 em despesas. Então, levou um prejuízo de 12 centavos por dia. Um método de clusters com 5 nós, levando em conta uma placa de vídeo um pouco inferior, justamente para dar uma certa margem, foram R$ 11,85 de receita e R$ 9,15 de despesas, com um lucro de 2,70. Esse método ele foi utilizado em alguns desses sites para fazer essa estimativa, justamente por eu não ter feito ele na prática. E para o método impulso, o resultado é um aumento na receita, independente de estar utilizando um computador para minerar sozinho, para minerar na pool, ou um cluster para minerar na pool, visto que a chance de encontrar um bloco é maior. Então, esses resultados demonstrados anteriormente ali, do prejuízo no método solo e do lucro no método com 5 computadores, eles são estimativas. Por quê? Porque é uma estimativa de você encontrar um bloco baseado naquele fator de dificuldade. Mas isso pode não acontecer também. Pode ser que você fique lá por muito mais tempo e não encontre um bloco. Então, a chance de você ter um prejuízo é ainda maior. Com o método de pools, por mais que o lucro seja compartilhado entre os membros, você tem mais chance de encontrar esses blocos. Então, o lucro ele tende a vir mais com mais constância, né? Os blocos vêm com mais constância para você. Então, o resultado seria basicamente a mesma despesa para os dois métodos e um aumento na receita, levando o lucro. As conclusões. O mais eficiente, então, é utilizar o método certo para a criptomoeda certa. Então, como exemplo aqui, os métodos solos não são suficientes para a mineração de moedas grandes, como o Ether, justamente por, como eu tenho dito anteriormente, ser muito, muito complicado de encontrar o valor certo do bloco sozinho hoje em dia, ainda mais que você está competindo com máquinas especializadas para isso. Tem máquinas vendidas no mercado hoje em dia que são específicas para a mineração de criptomoedas específicas também. Então, é uma máquina feita exatamente para aquela moeda. Então, você competir sozinho contra aquilo é muito difícil de você conseguir encontrar um bloco. Então, para o método de um computador só, uma alternativa viável é justamente a mineração de moedas de mais baixo valor. E são moedas que você dificilmente vai conseguir trocar por moedas de valor alto como o Bitcoin, o próprio Ether, mas que as pessoas geralmente fazem isso por quê? Porque às vezes tem um computador parado, quer deixar minerando lá,
com a expectativa de que um dia essa moeda aumente de valor, como já aconteceu com outras moedas no passado. Para o método de clusters, a utilização de múltiplas GPUs num só computador, como eu disse, acaba sendo mais eficiente, justamente porque todas as moedas grandes hoje em dia se beneficiam mais de GPUs do que de CPUs. Então, é considerável você colocar várias GPUs em um só computador, ou então aderir a uma moeda mais focada em CPU, como o Primecoin, que eu já tinha citado anteriormente também. E o método de pools, então, acaba sendo mais eficiente para essas moedas de grande valor, justamente por você finalmente ter a chance de encontrar esses blocos. Não necessariamente não. O valor ele vai ser fracionado entre os membros, mas você pelo menos tem a chance bem maior de encontrar esses blocos. Bom, então é isso. Obrigado pela atenção de vocês três. E obrigado por aceitarem o convite, antes de tudo. E agora eu passo a palavra para os membros. Show de bola. Muito obrigado, André, pela apresentação. Meus parabéns, tá? Agora vamos para o ritual, né, o roteiro aqui da nossa apresentação, né, Carlos? Nosso ritual, o famoso ritual. Pode fechar a tela aqui ou... Eu acho que pode, né, o da apresentação, né? Você fala? Eu não tô te ouvindo, Carlos. Desculpa, eu esqueci de abrir o microfone. Às vezes Não, beleza. às vezes é melhor deixar aberto, porque às vezes tem que voltar alguma coisa para ele explicar, né? Então tudo. No Só slide, né? esclarecendo, Lucimar, na hora eu falo para os alunos que eles têm de 25 a 30 minutos, tá? Tá. De 20 a 30, na verdade, tá bom? Então, tá perfeito também dentro do tempo aí. Então, excelente. Foi, eu acho que 24 aqui, 25, né? Então, tranquilo. Perfeito. Parabéns por cumprir o tempo, André. Eu passo a palavra agora para o nosso membro externo, né? Nosso amigo, colega Juliano Nóbrega, que ele é formado na FATEC Rio Preto. Isso é uma alegria muito grande para a gente. Fez um mestrado também na Unesp, né, Juliano? Isso, é isso Você mesmo. fez. E enfim, ele gosta bastante aí da área acadêmica. Também é investidor, né? Na Bolsa de Valores, sofreu um pouquinho com a pandemia, mas já recuperou, né, Juliano? Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Então pode ficar à vontade, aí a palavra é sua agora. Perfeito, perfeito. Bom, então vamos começar, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí ao convite do professor Lucimar nesse projeto. Gostaria de agradecer aí ao André, né? Também aí por ter topado, e também com a companhia do professor Carlos Magnus, a gente fica bastante à vontade aí, né? Com essa turminha aí. Então, André, é isso mesmo, você seguiu o tempo, né? Tá dentro aí do cronograma. A gente pode começar fazendo uma análise mais geral. O seu trabalho, a gente considera que é um trabalho muito relevante, no sentido de que as criptomoedas, elas são entidades, aí são elementos do mercado financeiro que surgiram há pouco tempo, né, André? E que tem trazido muitas novidades, e junto com essas novidades aí, ferramentas. Tá? Nós temos acompanhado bastante aí, o professor Lucimar muito mais, né? Está muito mais envolvido no mercado financeiro, eu um pouco, então achei bastante interessante o tema. Né? Você mesmo demonstrou aí ao longo da sua apresentação que ainda existem muitas dúvidas, muitas lacunas, né? As ferramentas para mineração, as carteiras, elas são ferramentas muito recentes. Tá? São todas elas muito recentes, e é muito interessante né, as pessoas se envolverem na, na identificação de como você consegue minerar. Então, acho que o primeiro passo é exatamente esse. É você comparar. Tá? Então, um trabalho exploratório como você tem feito, é um artigo de revisão, ele consiste necessariamente nisso, em você comparar, né? Comparar os métodos de mineração. Então, de princípio, o assunto é bastante relevante mesmo, é um assunto interessante. Seu trabalho ele foi mais técnico, você apresentou as ferramentas, apresentou alguns prints,
seu artigo que eu recebi, eu senti falta da numeração de páginas, né? Eu vi que não encontrei numeração de páginas. Ele foi escrito de uma forma bem direta mesmo, né? Você não usou linguagem mais coloquial. Isso eu achei bem interessante, uma leitura muito simples, uma leitura dinâmica, deu para ler em pouquíssimo tempo, né? Uma coisa que eu notei ali na introdução, você comentou que a criptomoeda ela tem total transparência, né, nas transações. Sim. Essa transparência, ela fiquei meio em dúvida em que sentido que tem essa transparência. Por quê, né? A criptomoeda, a grande maioria das pessoas só ouviu falar, mas pouquíssimas pessoas manusearam, logicamente, esse ativo nesse sentido, né? Então, de repente ficou faltando falar ali no artigo, né, o que a pessoa pode comprar, o que a pessoa pode fazer, como é que a gente pode negociar essa criptomoeda. E uma das grandes questões da criptomoeda é que ela não depende de banco, né, de sistema financeiro. Ela pode ser negociada em deep web e uma série de outras situações que nós desconhecemos. Então essa transparência, ela acredito que você tenha utilizado no sentido de seguro, mas como ela Eu, não, né, como ela não tem um controle, não existe um banco, uma entidade internacional que possa controlar, fica difícil rastrear nesse sentido, né? Ou essa transparência ela foi identificada de que forma? é, a situação de transparência aí, quando eu coloquei, foi justamente no sentido de que você consegue ver as transações que foram feitas. De fato, o rastreamento e tudo mais é muito difícil, em alguns casos, para dizer até impossível, né? Só que foi no sentido de você poder entrar em sites que têm esse blockchain alocado e conseguir ver transações feitas de diferentes carteiras. Assim, né? Foi nesse sentido de transparência, Né? justamente Perfeito. de qualquer pessoa conseguir ver a transação executada. Isso, é isso mesmo. A fundamentação teórica ficou bem feita, né? Você detalhou alguns aspectos, que é o hash, a questão do blockchain, interessante saber, né? Como é que funciona, e a mineração em si, né? Então, acho que você deu um panorama interessante para que um leigo mesmo possa entender de forma superficial os elementos que compõem as criptomoedas, as carteiras. Então, achei bem interessante nesse sentido, né? Ali no item 5, você mencionou 3 artigos de 2016, 2011 e 2015. Uhum. As criptomoedas, elas são muito recentes, são dos últimos 10 anos para cá, né? Talvez um pouquinho mais. Eu ia te perguntar, você não encontrou nada assim mais atualizado nesse sentido? Porque eu encontrei bastante coisa onde as pessoas já utilizam sistemas híbridos. Híbridos no sentido de você conseguir trabalhar com GPUs e CPUs ao mesmo tempo. A gente sabe que tem GPUs e CPUs, uma é mais funcional para cálculos de ponto flutuante, outras são mais eficientes para cálculos de inteiros. No próprio mestrado, nós conseguimos trabalhar com sistemas híbridos, onde a CPU ela não fica hibernando, né, enquanto a GPU trabalha. Então tem algumas coisas nesse sentido. Depois eu vou até, inclusive, mandar um e-mail para o Lucimar, ele te reencaminha, de trabalhos que já conseguem fazer as duas coisas. São primeiros passos, evidentemente, né? Mas quando você trabalha com otimização, né, com a melhoria, é sempre bom você tentar aproveitar o que existe de melhor no mercado. Tá? Você tem aí CPUs com altíssimo poder de processamento também. É mais nesse sentido, tá? Ok. Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Você estava falando sobre a rentabilidade dessa moeda. Eu fiquei em dúvida. Em alguns momentos você usa o Ether, né? O Ethereum. Qual que é o conceito correto É, dessa moeda? basicamente assim, ele ficou conhecido popularmente entre as pessoas que utilizam criptomoedas, né, como Ethereum. Só que, na verdade, Ethereum é o nome do sistema de blockchain, é o nome do sistema da moeda. Ether
é a própria moeda em si. Entendi, entendi. Eu encontrei as duas nomenclaturas em vários locais, por isso que surgiu essa dúvida. Sim, quando eu utilizo o Ethereum, é me referindo ao blockchain da moeda, ao sistema de verificação e tudo mais. E quando eu utilizo o Ether, é justamente me referindo à moeda específica. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Ali depois também no item 7.6 do trabalho, você fala que a quantidade dessa moeda virtual é determinada por uma equação, né, que ela relaciona, acho que a quantidade de hashes e um fator chamado fator de dificuldade de criptomoeda. E, assim, nesse sentido surgiu uma dúvida. Então essa quantidade de moedas ela depende da dificuldade e da quantidade de hashes. Conforme você vai encontrando, você vai reduzindo a quantidade de hashes disponíveis e nesse sentido, a própria quantidade da moedas ela vai se tornando menor. É isso? É basicamente assim. Como, como funciona a mineração em si ali, né? O Ether, por exemplo, ele define um range, né? Um intervalo onde você tem que encontrar um valor dentro daquilo que seja um hash válido. Então, Isso. por exemplo, vamos supor de um exemplo baixo, assim, de 1 a 1000, e quanto maior for aumentando essa dificuldade, quanto maior for aumentando o fator de dificuldade, menor vai se tornando esse range, esse intervalo que você tem que encontrar. Então, de 1 a 500, 1 a 200, por exemplo. O que acontece é que esse valor ele pode aumentar também, ele pode ir ficando mais fácil. Ele é ele é mudado constantemente justamente para isso. Para caso tenha menos pessoas minerando, ele fica mais fácil para tentar cumprir aquele tempo de 10 a 20 segundos estipulado. Uhum. E aí o que acontece sobre a aquisição de menos moedas, o Ether, ele, de tempo em tempo, é cortado pela metade o número de moedas adquiridas. Então, justamente para diminuir um pouco a inflação da moeda, tentar controlar melhor esse tipo Entendi. de... São mecanismos de correção, digamos assim, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Por fim, foi interessante ver, né, que o método do pool, eu já imaginava que fosse a mais vantajosa mesmo, né? Ficou interessante. Só sentia a falta da questão assim, né? É como você falou, é uma situação de estudo, né? É difícil você monetizar essa questão de como o pool é mais vantajoso ou não. Mas foi interessante entender que você fazendo parte de um projeto é mais interessante do que você ser digamos assim, um empreendedor solo. Então, sempre nesse sentido, é como se fosse um grande grid, né, de computadores, um cluster. Então, ficou bem interessante nesse sentido, né? Para concluir, senti talvez de repente falta de uma comparação, de uma tabela, de um gráfico, onde você pudesse fazer comparativos com outras moedas, né? Então, assim, você deu uma visão ampla do que é, e, por exemplo, esse método, será que o método do pool, ela também é vantajosa para outras moedas? A própria Bitcoin, ela poderia se aproveitar dessa metodologia, né? Então, acho que de repente faltou só isso para finalizar. Mas, no geral, o trabalho de você tá muito legal, bem interessante, ele tá fácil de ler. Eu particularmente gostei bastante, tenho interesse em saber mais, e queria saber de você. Então, essas duas questões aí, para a gente finalizar, se esse método ele também é válido para outras moedas, você chegou a ver isso? E se você pretende continuar dando prosseguimento aí nesse sentido? Sim, esse método ele é válido para praticamente todas as moedas, inclusive moedas que não têm praticamente valor nenhum em termos de conversão para real ou para Bitcoin, por exemplo. Ele existe para todos esses métodos. O problema é justamente como, por exemplo, aplicar esse método ao Bitcoin, é que o próprio Bitcoin se tornou uma moeda muito, muito difícil de minerar. Você consegue comprar o Bitcoin, comprar ele fracionado, obviamente, só que
minerar ele de forma caseira, ele é praticamente impossível hoje em dia, justamente por aquele fator de dificuldade que ele também tem. Então, como ele é uma moeda que está muito cara, muito em alta, é muito difícil você minerar sozinho ele, e geralmente quem minera vão ser aquelas pessoas que têm uma farm de mineração, como é chamado, né? Que são aqueles mega computadores focados para isso. Ah, tá. Perfeito, perfeito. Então é isso mesmo. Parabéns aí mais uma vez pelo trabalho. Espero que possa dar continuidade aí nessa área que é bem interessante. Ela tem muitos gaps, tem muito o que ser preenchido, né? E mais uma vez aí parabéns pelo trabalho, pela orientação do professor Lucimar, tá certo? Podemos dar prosseguimento aí. Obrigado, viu, André? Obrigado a você. Maravilha, muito obrigado, Juliano, pelas suas considerações, tá? E parabéns aí ao André pelas respostas prontamente na ponta da língua, né? Isso é muito bom. Isso. Agora eu passo a palavra para o nosso membro interno, né, da FATEC Rio Preto, que é o professor Carlos, para fazer as suas considerações sobre o trabalho do André. Inclusive, tem bastante propriedade, né, para comparar, porque como você acompanhou todo o trabalho dele e assistiu aquela prévia, né, Carlos? Isso. Então, dá para ver o resultado final, para ver como que ficou e o que dá para melhorar ainda mais para trabalhos futuros. Isso mesmo, ó. Primeiramente aí ao André, né, obrigado pelo convite, André, Lucimar, tá bom? Obrigado pelo convite aí para participar aqui da banca, né? É muito bom a gente chegar na etapa final, né, do trabalho de graduação e ver a coisa acontecer, tá? Bom rever o Juliano aí, né? Excelente aluno, grande amigo, né? E sempre, né? Mora sempre com a gente, uma delícia rever, viu, Juliano? Obrigado, professor. O Juliano fez algumas observações bastante interessantes, bastante agudas, né? Bastante importantes, tá? Né? Ótimas perguntas mesmo. Mas uma coisa que ele falou aí de interessante é que o trabalho do André despertou interesse em a gente saber mais, né? Isso é um elogio e tanto para o trabalho, tá? Eu concordo completamente, né? Eu confesso para vocês que a criptomoeda para mim é uma coisa um tanto quanto obscura, uma vez que eu não entendo o princípio da criptomoeda enquanto moeda sem um lastro aparente, né? Isso para mim é um pouco esquisito, né? Eu tenho um pouco de aversão aí a esse processo. Mas lendo o trabalho do André, ouvindo o André falar mais uma vez, né? Isso de fato acabou ficando bem mais interessante, é uma coisa que a gente pretende de fato olhar, né? O André, ele fez uma apresentação bastante tranquila, né? Assim como tinha sido a pré-apresentação. Então, assim, demonstrou bastante segurança, né? Acerca do que estava sendo dito, e isso reflete o fato de que ele se dedicou ao trabalho, tá? Uma coisa que eu tenho que falar, assim, de extremamente favorável ao trabalho do André aí é que a maioria dos trabalhos que vão para essa linha são trabalhos descritivos, né? Então o cara vem e fala assim, blockchain é isso. O cara passa lá 10 páginas explicando blockchain, né? Tá? Mas não faz nada com o blockchain. Né? O blockchain é aplicado a não sei o quê, mas ele só cita coisas de gente que fez, não é isso? Tá? E aí o André veio e falou, vou fazer um experimento. Fez um experimento com a ideia aqui, não é isso? Um experimento relativamente bem documentado, né? Quer dizer, então isso para mim é um passo enorme aqui no sentido, né, da qualidade do trabalho, tá? E eu dou parabéns mesmo, André, realmente isso aí bem interessante, é verdade, tá? No texto, o Juliano fez as observações ele deu até com mais atenção do que eu imagino que eu tenha lido, né? Eu confesso que eu tive alguma dificuldade para entender o princípio como um todo da primeira vez, né? Com a sua explicação oral aqui, melhorou bastante, tá bom? Mas não é que o texto esteja ruim, não, é que o assunto é complicado mesmo, tá? Não é que você tenha escrito mal, não. É que realmente para quem está lendo pela primeira vez o texto. Quando eu falo primeira vez, é assim, no sentido de tentar entender o todo, né? Uhum. E aí aí eu tive alguma dificuldade.
Mas quanto mais, eu já percebi também uma coisa, que quanto mais conceitos prévios você tem de outras coisas, mais difícil é entender algum conceito divergente assim, tá? Então, a apresentação, ela sanou muitas das minhas dúvidas, tá bom? No texto, você faz menção em alguns momentos lá, são 2 ou 3 momentos em que você coloca um número entre parênteses, 4.3, 4.4, que eu não entendi se aquilo é item do próprio texto, se é algum lugar de outra coisa, tá? Depois você dá uma É, olhadinha. Hã? isso aí foi para referenciar os itens do texto, professor. Do próprio Sabia, texto? eu não sabia muito bem como referenciar isso. Não, não, acho que até está certo, mas você coloca assim, ver item, talvez fosse melhor de ver item 4.3, ver item 4.4, porque só Ah, aparece entendi. 4.3, 4.4, como eles não estão na sequência, o aparecimento deles né, é incerto no texto, então é melhor, sugiro, tá? Sugiro, eu não tinha Ah, entendido entendi. da primeira vez, tá? Bom, é, algumas perguntas aí sobre o seu trabalho, né? Para participar do processo, seja como minerador individual, né, com todas as condicionantes, restrições aí que você já apresentou, né, tá? Ou para participar de um cluster ou de um pool, você precisa ser pessoa jurídica ou pode ser pessoa física ou tanto faz? Não, tanto faz. Tanto Você faz. só precisa seguir aqueles procedimentos e aí a própria rede valida a sua máquina, na verdade, né, Sim, como um alvo válido, e aí você já pode começar. porque na verdade a sua conexão à rede é uma conexão de máquina, de endereço, não de entidade, né? Sim, na verdade, a maioria dos mineradores você nem vai estar sabendo quem é, né? Não Entendi. tem nenhum identificador de pessoa física ou jurídica, é só a máquina mesmo. E a sua remuneração, entre aspas, vai direto na carteira. Através daquela chave pública. Entendi, entendi. Tá bom. No seu texto lá, eu também fiquei com alguma dúvida na hora que você estabelece uma diferença entre grid e pool e cluster. Entre grid e cluster. O texto lá eu achei, nossa, acho que parece ter sido a mesma coisa. Depois você dá uma revisada, tá? Ah, tá bom. Me lembrei agora disso, tá bom? Foi a maior dúvida que eu tive no texto, tá? Bom, outra coisa também que você falou aí sobre os resultados, né, financeiros. Você explicou o processo de monetização, tudo mais, tá bom? Né? E aí você colocou alguns resultados numéricos lá, tá? Então, minha primeira pergunta sobre esses resultados numéricos é a seguinte: esses resultados não dependem da cotação da moeda? Depende. Foi algo que eu. Deixa eu ver, não sei se eu mencionei. É, não me lembro de ter visto, mesmo que tenha mencionado, mas assim, o resultado em si, o valor, por exemplo, você comparou lá entre aspas, né, um rendimento de 2,76 com uma despesa de 2,88, certo? Sim? Foi. Agora, essa despesa é quase fixa, o rendimento talvez não, né? Não, depende do valor, depende tanto do valor da moeda quanto do fator de dificuldade vigente na hora ali, né? Entendi, entendi. Eu estou olhando o texto aqui, os dois eu coloquei, sim, o valor da moeda foi de 2.218 e o fator de dificuldade é aquele número maior lá, Isso. demonstrado. Então, você colocou o valor da moeda, você bateu uma fotografia naquele valor, tal, né? Eu utilizei É, aquele. no caso do Ether, aí essa moeda é muito volátil, assim, não? Todas elas são, né, para falar a verdade, professor. Tirando algumas que são lastradas, existem algumas que são lastradas no dólar, por exemplo, ou Sei. em algumas outras moedas. A maioria delas é bem volátil, assim, ela muda de valor bem rápido. Inclusive o próprio Bitcoin, por exemplo, 2, 3 meses atrás estava R$ 60.000 uma moeda e recentemente ele atingiu o valor de 100 mil, né? Então é uma diferença bem É. grande. Um negócio esquisitíssimo, né? É uma coisa assim muito, muito estranha. É, Economicamente falando, é muito estranho, né? é justamente no caso do Bitcoin, né, é justamente por ele ter um valor de moedas a ser minerado limitado. Então o Bitcoin está setado a, se não me engano, são 21 milhões de moedas. Então ele tem Sim, um valor limite que vai ser minerado.
Sim. Entendi. Aí, quando atingir esse valor, obviamente, ele vai estar no pico do valor dele, né? Caso ele não tenha quebrado nem nada. Vamos dizer assim. Aham. Entendi. É bem interessante, viu? É, a última pergunta minha aqui é assim, com respeito ao pool, você chegou efetivamente a ingressar no pool, não? Professor, eu ingressei, só que eu não obtive nenhum resultado, assim, porque os outros dois métodos, tanto de o solo quanto com clusters, você consegue fazer alguns testes, algumas estimativas. Na pool é muito mais, eu não consegui nenhum resultado fixo mesmo. Primeiro porque o meu computador ele não estava muito legal na época do teste, vamos dizer assim. E Sim. segundo porque em pools, como você está dependente de todo o grupo ali também, então é mais difícil você estipular um resultado através de contas e tudo mais, porque pode ser que você entre em um grupo com muitas pessoas, então você vai ter uma maior chance de encontrar um bloco, mas menos retorno por participação, ou você Uhum. entrar em um grupo com menos pessoas, aí você vai ter menos chance de encontrar um bloco, mas um maior retorno por participação, então é meio difícil de... Só que é garantido assim, né? Salvo as proporções, que o método com pool vai te dar uma receita maior a longo termo, assim. Tá. Eu imagino também que sim. Isso aí acho que é um resultado que você pode de fato confiar, né? Só é uma coisa que você, na verdade, concluiu por maneira empírica e por literatura, né? Isso não necessariamente que você tenha feito essa experiência, né? Tá. Eu fiz alguns, mas ele não deu nenhum Não, eu entendi. resultado válido, vamos dizer assim. Tá, não, tá certo. Mas isso de qualquer maneira, André, isso não invalida em absoluto o seu trabalho, pelo contrário, tá? Você fez um trabalho excelente, eu achei, né? O fato de você, de fato, ter feito um experimento, né? E conduzir esse experimento e tirar conclusões a partir dele, tá bom? Com uma boa documentação disso, eu achei bastante interessante. Tá de parabéns, viu? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Lucimar, parabéns para você também, tá? Obrigado, professor. Tá bom. E uma ótima apresentação também, muito segura, gostei demais, viu? Obrigado. Feito, Lucimar. Show de bola, show de bola. Ô Carlos, como que é feito o André para ele ficar fora? É só ele desconectar mesmo? Eu acho que ele tem que desconectar. Tá, o André, agora você se retira 2 minutinhos. Nós vamos fazer aqui a arguição, não, né? A conferência aqui, A né? conferência, isso. Aí você precisa parar a Aí, gravação, tá, Lucimar? É aí verdade, vou eu parar a gravação agora. Então, a partir de agora,